Bom pessoal, continuando a videoaula de microcontroladores, então note que na programação que eu fiz, eu dava um clique aqui e aí o LED acendia, e conforme eu clicava mais 10 vezes, o LED se apaga, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele se apaga, na 10ª ele acende, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele se apaga e na 10ª ele acende. Então eu vou tirar esse botão fora e aí eu vou colocar como se fosse um clock, né? Então vamos verificar aqui, ó. Ele acendeu, nota que ele está dando pulso e ele vai apagar sozinho. Apagou. Aí ele acendeu e vai continuar com pulso e aí vai apagar sozinho, tá? Certo, vou deixar o clock funcionando, só que aí agora eu vou mudar na programação, tá? E aí eu vou ter que pegar mais uma porta lógica aqui, eu vou utilizar o A4. Pronto, aí eu vou pegar mais um botão, vou ligar aqui no VCC e aí vou ligar lá no pino A4, tá? Só que também tem que ter o pull down. Então eu tenho que fazer um resistorzinho de 10K aqui, né? E vamos ligar aqui no GND. Então eu coloquei mais um botão. Opa, acho que eu liguei no lugar errado. Aqui, ó. Então eu liguei mais um botão e aterrei ele, que é o A4. Então nós vamos vir aqui na programação. E aí na programação nós vamos definir lá em cima também define start, tá? Botão start, que vai estar no pino A4. Esse botão seria o início da programação do clock. Nós entenderemos isso a seguir. É abaixo do clock. Eu vou começar ele no passo 2, tá? O passo 4 eu vou fazer um comentário aqui, porque ele não vai começar mais no passo 4, ele vai começar no passo 2. E do passo 2, ele logo vai ver que x e y é igual a 0, mas o que interessa é que no passo 2, ele vai verificar qual é o número do display que ele vai ter que deixar lá, que vai ser o 0. Mas supostamente, depois que ele deixa no 0, ele vai para o passo 1. E no passo 1, ele não sai desse loop enquanto eu não apertar o botão up ou o botão down. Se eu apertar o botão up, ele vai acrescentar na variável x mais 1, então o display vai para o número 1. Então ele vai vir nessa condição e vai mostrar o número 1 e volta para o passo 1, tá? Então nesse passo 1, vamos supor que eu coloquei um crédito, né? Eu posso colocar até 9 créditos. Então eu tenho que fazer o seguinte, eu vou criar um if input bt. Aí eu vou colocar o BT Start, tá? Que é esse botão aqui, que é o início da programação do clock. Start. Se ele for igual a 1, então vai acontecer alguma coisa que vai estar dentro desse bloco, tá? Bom, o que vai acontecer se eu apertar o botão Start? Primeiramente, logo de cara, eu tenho que subtrair da variável x, tá? Só que eu só vou poder subtrair se x não for igual a 0. Então, if x menor que 1, ou melhor, se ele for maior, deixa assim, ó, se ele for maior que 1, tá? É porque ele não é 0. Então, se ele não for 0, x é igual, ou seja, deixa eu só até colocar aqui, ó, se x for maior que 1, ele vai fazer com que x é igual a x menos 1, tá? Ou eu coloco x menos menos, né? Que nem eu havia colocado ponto e vírgula, tá? Então ele subtrai de x. Então veja só, né? Quando eu aperto o botão down, ele já subtrai de x, né? E vai para o passo 3. Mas nesse caso, quando eu aperto o botão start, ele verifica se a condição é verdadeira. Se x for maior que 1,
Então ele não é 0, né? Ele é 1, ele é 2, ele é 3, ele é 4, ele é maior. Então se x for maior que 1, então ele vai subtrair 1 de x. Então se x for 0, ele não vai entrar nessa rotina, tá? Isso é importantíssimo. Então eu aperto o botão e ele verifica essa condição. Se essa condição for verdadeira, aí eu mando para o passo 4, tá? Passo é igual a 4, ponto e vírgula. Caso contrário, eu posso botar um else. Ele vai continuar no passo 1. Passo é igual a 1, ponto e vírgula. Ou ele vai para o passo 4 ou ele vai para o passo 1. Quando eu apertar o botão, imediatamente na hora que eu apertei. Então quando eu apertar, ele já vai começar a contagem do clock. Então se eu apertar o clock, aí ele vai fazer toda aquela soma lá e vai para o passo 5, tá? Para fazer a contagem regressiva. E quando ele desligar o LED, ele vai para o passo 2. Ele vai para o passo 2 para mostrar o conteúdo do display. Passo 2. Caso contrário, ele entra no loop do passo 4. Tá meio complicado de entender, né? Mas agora vou mostrar como é que vai funcionar. Vou compilar novamente. Tá dando um erro aqui no BT Start. Vamos copiar aqui. Ah, aqui ó, faltou o i, tá? Ele não tinha declarado, eu declarei a variável, né? Mas faltou o i. Vou compilar e agora vai funcionar direitinho. Então veja só o que está acontecendo agora. Note que o meu clock ele está funcionando direto, só que nada acontece. Se eu apertar esse botão aqui é o Start, nada acontece, tá vendo? Continua funcionando aí do mesmo jeito. Quando eu aperto esse botão, eu acrescento 1 no display. Se eu apertar outra vez, eu acrescento 2 no display, tá? E quando eu aperto aqui, ó, olha só, ele vai contar e depois que passar um tempo, ele vai tirar 1 do display. Essa é a ideia. Tirou 1 do display. Toda vez que eu apertar esse botão, olha, ele tirou 1 do display, porém ele não voltou para essa rotina, tá? Eu vou entender por quê, ó. Eu vou voltar aqui, tá? Então é só se colocar aqui, ó, se x for menor que 0, tá? Então se x for 0, ele já entra nessa condição. Mas se ele for menor que 0, já não entra. Então aqui já está arrumado. Bom, vai funcionar da seguinte maneira. Aqui vai ter um clock que vai ser controlado através de um potenciômetro. Então essa frequência ela vai mudar, essa frequência de clock, através do potenciômetro. Quando eu tentar pressionar o botão de Start, nada acontecerá. Quando eu pressionar o botão para acrescentar um crédito, vai acrescentar o crédito. Esse aqui não vai nem usar de subtrair o crédito, mas esse aqui vai usar. E aí quando eu der um Start, ele vai fazer com que ligue uma bomba. E essa bomba vai começar a injetar líquido baseado no tempo desse clock. Tá? Então veja que ele está piscando devagar, mas é baseado no tempo do clock. E aqui ele usou um crédito. Quando eu apertar novamente, ele vai, baseado no pulso do clock, ele vai ligar uma bomba, vai injetar o líquido e aí vai esperar um tempo e aí vai entrar em 0 quando der o tempo. Feito isso, eu vou dar um play de novo, ó, nada acontecerá. Tá vendo? Por quê? Porque não tem crédito nenhum, então não liga a bomba, tá? Recapitulando aqui rapidamente, ficou da seguinte maneira: inicia-se no passo 2, a variável x e y é igual a 0, entra no while, vai para o switch. Aqui no switch entra no case. O passo que ele vai entrar vai ser no passo 2. Então ele vai pegar o caso 2. Caso 1, caso 2. O caso 2, aqui ele mostra o número de x no display, tá? Então o número de x ele será mostrado no display. E aí ele vai ver se x é igual a 0, igual a 1, igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 e vai mostrar. E dependente do resultado ele vai mandar para o passo 1 novamente.
Aí no passo 1, aqui aguarda um comando do usuário. Bom, esse comando do usuário, ele pode apertar o botão up para subir o display, botão down para descer o display, tá? Só que esse botão down praticamente depois não vai ser usado, vai ser um pino inativado, vai ser só o botão up, tá? Então o botão up vai apertar, se apertar o botão up, x é igual a x mais mais, né? Então x é igual a x mais 1, então se x é 0 vai ser 1, se x é 1 vai ser 2 e assim por diante. E aí ele manda para o passo 0, onde o passo 0 eu tenho que soltar o botão para que ele concretize e mande para o passo 2. E aí no passo 2 ele mostra qual é o número de x. E aí ele volta para o passo 1. Tá? Bom, feito isso, supostamente vamos dizer que x seja igual a 1. Né? X é 1. Se x for 1, imagine agora que eu aperto o BT Start. Né? Então na realidade disponível vai ter só o botão. Isso aqui vai ser o botão que vai ser do crédito, botão do crédito, tá? E esse daqui vai ser o botão de uso do crédito, que é o Start, tá? Quando apertar o Start, ele vai verificar se há crédito, né? Se a variável x ela é maior que 0. Se for maior que 0, vai subtrair e vai mandar para o passo 4. E esse passo 4, ele vai pegar o botão clock, né, que é a entrada, né, do clock, por assim dizer, um clock externo, né? Então eu vou colocar aqui, ó, o clock. Eu vou colocar aqui que é o input do clock externo, tá? Então é um input do clock externo, e aí ele vai fazer o seguinte, ele já liga na hora que ele recebe esse input, acrescenta mais um na variável y, que a variável y era igual a 0, e manda para o passo 5. No passo 5 ele vai ter um nível lógico baixo, e assim que tiver um nível lógico baixo ele vai verificar se y é maior que 9. Se y é maior que 9. Se y for maior que 9, então ele vai sair. Então na realidade, se não for, ele vai para o passo 4 para poder acrescentar mais, tá? Aliás, eu não preciso de delay, tá? O próprio delay é o pulso. Quando chegar no 9, ele vai desligar a saída, y vai ser igual a 0 e vai para o passo 2, mostrando o crédito, que aí manda para o passo 1 e fica aguardando novamente o movimento aí. Bom, tá bem complexo agora, né? Mas mais para frente agora eu vou fazer o que? A gravação do CI, o desenvolvimento do projeto, né? E mostrar o funcionamento. Um grande abraço, se inscreve no canal, ficou um pouco grande, eu vou editar, não deixa de compartilhar com os amigos. Mais para frente vai ter mais videoaula aí de microcontroladores. Um grande abraço e até a próxima.